abrir aqui a minha tela. Estão vendo a tela? Aqui no meu apareceu já. Aqui, corpo na história, o corpo na Idade Média, todo mundo, é isso que vocês estão vendo aí? Sim, sim. Ótimo. Sim. Então, aí a gente precisa primeiro pensar assim, como é que se sai do Império Romano para chegar na Idade Média? Os períodos, eles se sucedem. Então, o Império Romano ele cai em 476 depois de Cristo, né? Quando o território de Roma cai. Quando o Império Romano caiu, muito em função das invasões bárbaras, a população da Europa estava muito amedrontada. Então, eles acreditavam profundamente que a invasão bárbara era um castigo divino pela forma como eles viviam, tudo mais, por causa do paganismo e por aí vai. Então, o que se instaurou na Europa? Houve um êxodo muito grande de pessoas. Elas começaram a sair das cidades e ir para o campo. Aí se inaugurou um novo período, né, que é o chamado feudalismo, onde um grande proprietário de terra ele dividia, né, essas terras com uma outra pessoa, né, através de um sistema que ficou conhecido como vassalagem, né? Então, o sujeito que tinha propriedade, ele tinha um certo poder frente aos outros, e o sujeito que não tinha terras, ele era obrigado a ser vassalo de alguém. Nesse período da história, que é o período que veio antes do capitalismo, a mobilidade social era muitíssimo reduzida. Então, a chance de alguém que nascia pobre mudar, ascender socialmente, era muitíssimo, muitíssimo reduzida. Então, esse período da história tem características muito marcantes para o que nós vivemos até hoje. Tá? Então, vamos começar com ele, então. Primeiro, vamos resgatar isso que a gente viu na aula anterior. Eu sempre vou tentar deixar isso aqui, tá? Eu acho que o ponto de partida sempre deve ser o que nós vimos na aula anterior. Então, tinha uma idealização do corpo pelos gregos, né? Nós vimos também como foram criados os Jogos Olímpicos na Antiguidade, a importância que eles tinham para honrar Zeus e para colocar o corpo em evidência. Nós vimos como que a filosofia inaugurou o dualismo corpo e mente, como coisas separadas. E nós vimos também como que os romanos se utilizaram da ginástica para a guerra, né, como uma forma de treinar o corpo para os fins militares. Ao final da aula de hoje, desse momento, eu espero que vocês conheçam as representações de corpo durante a Idade Média. Eu espero que vocês compreendam como o corpo e as práticas corporais foram tratados. E eu espero que vocês sejam capazes de relacionar esse tratamento ao corpo e as práticas corporais durante a Idade Média com outros períodos da história. Então, assim, comparar um com o outro, né? Aí vou fazer uma contextualização da Idade Média, então. A Idade Média durou quase 1000 anos, né? Isso aí são 10 séculos, é muita coisa, né? Então, ela teve início em 476 depois de Cristo e foi até 1473, com a retomada de Constantinopla pelos turcos, né? Depois das Cruzadas. Então, olha, é um tempo muito grande para a humanidade, né? Esse período de 1000 anos ele é dividido em Alta Idade Média, né? A Alta Idade Média vai do século V, que é 476, até o século X, né? 900 e alguma coisa ali. E a Baixa Idade Média, que vai do século XI, a partir de 1001, até o século XV, 1400 e alguma coisa, né? Que é o 1473 aqui. Também é conhecida por Idade das Trevas, né? A primeira coisa que vocês vão prestar atenção é por que é conhecida como Idade das Trevas. É marcada socioeconomicamente pelo feudalismo, né? Que a gente estudou lá na história do ensino fundamental e médio, que era mantida pela sucerania e vassalagem, né? Eram as formas de hierarquia existentes. É muito comum no nosso contexto hoje a ideia da existência do meeiro, né? Você tem um grande proprietário de terra, ele não dá conta de cuidar tudo sozinho, então ele tem um meeiro, sujeito que trabalha para ele e que divide com ele a produção do terreno. No entanto, no feudalismo a coisa era um pouco mais pesada, o sujeito não tinha tanto direito quanto o meeiro tem hoje.
E 5, ela é marcada pelo poder da igreja, né? Marca no cristianismo católico e sua influência nas decisões políticas, né? Então, a junção entre igreja e Estado era tamanha que você não conseguia saber onde começava um, onde terminava o outro, né? Aí vamos aos pontos mais importantes que nós temos sobre o corpo na Idade Média. Então, olha, ela tem início na Europa, né, com a Europa já convertida ao cristianismo. Então, a Europa se converte ao cristianismo quando Roma se converte ao cristianismo. Então, com essa conversão, os valores cristãos, uma espécie de moral, de uma ética cristã que passa a orientar a vida das pessoas, né? E que tipo de moral e de ética cristã a gente está falando? Inicialmente, a gente estava falando sobre essa questão material, e eu falei para o Lucas que a gente ia entender um pouco por que a igreja ela tem esse problema com as questões materiais. Vamos imaginar o seguinte, na crucificação de Cristo, qual que é a imagem que nós temos? Que Cristo ressuscitou, né? Então, o seu corpo não mais foi encontrado na tumba, onde ele estava, né? Lá na caverna, né? E aí pensem, se o corpo de Jesus não tivesse saído dali, né, não tivesse ressuscitado, segundo a tradição, segundo a explicação religiosa, imagine o que seria feito desse corpo nos dias atuais. Acabaria gerando uma valorização das coisas materiais muito grandes. Para ver isso, é só a gente averiguar, por exemplo, o que é feito hoje ainda com os restos mortais de indivíduos que foram considerados santos, né, a partir de um determinado período. Então, até hoje, algumas igrejas pelo mundo, elas guardam esses objetos materiais, ossos, vestimentas, como se fossem sagrados, relíquias sagradas, e como se tivessem um valor até mesmo milagroso, né, segundo a fé cristã. Então, alguns estudiosos da religião, mas não necessariamente religiosos, colocam que essa questão do sumiço do corpo de Jesus Cristo se deve a uma tentativa de não valorização das coisas materiais, mas sim de valorização do espírito em detrimento da carne, né? E a história de Jesus ela vai ser útil para a gente compreender uma série de questões relativas ao corpo, né? Porque a vida de Jesus acabou servindo de modelo para os cristãos, né? Então, vamos pensar aqui outras características, né? Essa é uma época, então, que era dominada pelas tradições religiosas, né? A igreja tem esse poder de determinar o que as pessoas têm que fazer. Hoje eu tenho a possibilidade de escolher, então eu escolho se eu quero ir na igreja ou não, não é uma obrigação. A característica do Estado democrático de direito hoje é de que o Estado não pode escolher uma religião para ele, né? E nem pode impedir que as pessoas escolham uma religião para elas. Mas na época não, a igreja determinava como é que as pessoas tinham que viver. Então, aí que começa a primeira coisa, olha, o corpo era considerado como fonte de pecados. Quantas vezes vocês já ouviram a expressão de que a carne é fraca? Poucas ou muitas vezes, pensem aí. Sendo assim, a carne é fraca, ela precisa ser combatida, ela precisa ser dominada. Então, a parte mais poderosa do ser, a mais iluminada do ser, ela deve controlar esses impulsos da carne, esses impulsos de pecado, né? Essas fraquezas têm que ser superadas, têm que ser conquistadas. Vocês já ouviram? A gente acabou de estudar a filosofia grega. Tem algum filósofo grego que falava alguma coisa parecida com isso? O que vocês acham? Cri, cri, cri. Cri, cri, cri. Eu acredito que Pensa, possa ter, né, professor? Mas não me vem nenhum à mente agora, não. pensa só, a igreja acabava então pregando que o corpo, por ser fraco, por ser pecador, por ser sujeito a essas quedas, ele acabava sendo um obstáculo para a salvação da alma. Quem falava que o corpo podia ser obstáculo de alguma coisa lá na filosofia grega? Platão. Ah, muito bem.
Quem respondeu aí? Hugo. Então, Hugo, quem estuda a filosofia religiosa, vamos pensar assim, há uma filosofia na religião também, tá? Uma maneira de ser. Eles colocam que a religião, na Idade Média, se apropriou da filosofia platônica, só que ela se apropriou de uma maneira equivocada, né? Porque ela considera... O Platão não dizia que o corpo era pouco importante. Ele colocava que os sentimentos do corpo acabavam impedindo o sujeito de ter um julgamento sobre a realidade que permitisse a ele um conhecimento real da realidade. Então, como é que os religiosos da Idade Média viram essas afirmações do Platão e pegaram para eles? Ele falou assim, o corpo é fraco, o corpo atrapalha. Atrapalha o quê? A salvação, a ascensão da alma ao reino dos céus. Então, o corpo, tudo que é do corpo tem que ser combatido. Tudo que é do corpo tem que ser suprimido, né, para que esse sujeito garanta uma purificação da sua alma. Então, olha como é que o corpo agora ele passa a ser o centro dos problemas da vida do ser humano. Então, o corpo que era hipervalorizado na Grécia Antiga, agora ele passa a ser o centro dos problemas da vida em sociedade. Aí aquilo que a gente estava chamando de educação física, né, que são as preocupações com o corpo e com o seu desenvolvimento, durante a Idade Média se torna praticamente inexpressivo, né? Porque a ideia de você ter uma prática corporal que te gerasse prazer, satisfação, diversão, era muito mal vista pela igreja, porque a ideia do prazer e da satisfação ligados ao corpo eram tidos como pecados. Então, toda fonte de prazer corporal era pecaminosa e deveria ser combatida fortemente pela igreja. Então, a igreja claramente priorizava a saúde, né? Aí vamos entender que é questão de saúde, né? Para eles, saúde era a salvação da alma. Então, um corpo saudável era aquele corpo que garantia uma elevação da alma ao reino dos céus, né? Aí a filosofia se desenvolveu muito pouco nesse período. Os dois grandes filósofos que a gente tem do período da época medieval são dois sujeitos muito ligados à religião. Olha que coisa curiosa. Um deles é o Santo Agostinho e o outro é o São Tomás de Aquino, né? Então, o Santo Agostinho, olha aqui uma frase dele que ajuda a gente a descrever muito bem esse período. É pela vontade que o homem deixa o corpo dominar a alma e chega à degradação. Então, caberia o contrário ao homem religioso, fazer com que a alma forte dominasse o corpo para que ele não pecasse, para que ele não caísse em tentação. Há uma outra associação possível de ser feita aqui, que a mulher passa a ser vista também como uma mulher, como a fonte geradora de pecados, né? Isso aí tem uma razão de ser lá no Jardim do Éden com a Eva, coitada. Depois que ela pecou lá, ela passou a ser a corruptora do homem, né? Como se precisasse muito esforço para o homem ser corrupto, seja em qualquer período da história que for, né? Eu queria que vocês tivessem uma atenção nessa obra aqui, né, nessa obra de arte, e percebam como é que os corpos estão colocados aqui. Se vocês pegarem qualquer obra de arte da antiguidade grega, vocês vão ver que a maioria dos corpos ou eram pintados com muito pouca roupa, ou nus, né, propriamente ditos. E isso ajuda a gente a entender um pouquinho do corpo. Na Idade Média, olha como é que o corpo está pintado, praticamente todo coberto. Ah, mas é porque aqui é uma pintura religiosa. Não, os pintores que vieram depois, e a gente vai estudar isso bem, eles retomam a cultura grega antiga e voltam a pintar mesmo figuras religiosas com muito pouca roupa, né? Então, vejo que as obras de arte ajudam a gente a entender um pouquinho a valorização, desvalorização do corpo ao longo da história. Então, vamos passar para a próxima agora. Aí, outras questões relativas ao corpo que se desprendem um pouquinho dos hábitos estritamente religiosos, né? Mas vamos lá. Havia uma absoluta falta de higiene, né? Se a gente julgar para os nossos padrões atuais, nós chegamos a tomar 2 banhos por dia, 3 banhos por dia, se deixar, né? Às vezes a gente toma banho como uma forma de relaxamento, né? Um banho quente às vezes ajuda a gente a dar uma acalmada, dar uma relaxada para poder descansar.
Os antigos, né, da Idade Média, eles não viam o banho tão bem assim. Havia um entendimento de corpo, por exemplo, de que o corpo ele era poroso, né? Então ele tinha buracos, né? É claro que ele tem poros ainda hoje, mas o entendimento é de que se eu tomasse banho, eu ia remover uma camada protetora dessa pele e ia permitir com que coisas ruins entrassem, né? Tipo doenças e por aí vai. Então o banho era visto como uma coisa que favorecia a doença, a maluquice, né? O próprio Santo Agostinho, por exemplo, tem uma frase em que ele dizia que não era necessário mais que um banho por mês para uma pessoa se manter limpa, não. Então a gente imagina mais ou menos como é que era a situação aí, né? Às vezes você sai, dá uma suada fazendo alguma coisa, né? E aí você, nossa, tô fedendo, precisando de um banho. Imagina esse povo lá naquela época, né? Havia uma forte repressão por parte da igreja aos costumes que eram considerados impróprios, e aí esses costumes considerados impróprios, eles iam em várias direções, tanto no sentido da práticas sexuais, né? O sexo sempre foi o pecado que ocupava o espaço central. Então, tem algumas curiosidades a respeito das práticas sexuais que eram muito interessantes a gente analisar. Assim. Primeiro, que o prazer da mulher sempre foi muito combatido. Então, dependendo das posições sexuais que o casal adotava, é, a mulher não poderia ficar numa determinada posição de jeito nenhum. A mulher por cima do homem, de jeito nenhum, porque essa era uma posição prazerosa para a mulher e isso queria dizer pecado. Então, não podia de jeito nenhum. Então, a igreja exercia um poder tão grande que quando o sujeito se confessava e ele dizia que ele tinha tido relações sexuais com a mulher dele em determinadas posições, ele tinha que pagar penitência por isso. A comparação que se tem em algumas frases, até tem um artigo de referência assim, você se deitou com a sua mulher como fazem os cães, então tinha lá uma determinada penitência para o sujeito pagar. As práticas sexuais consideradas impróprias também envolviam o uso, por exemplo, dos orifícios não normais, né? Então a penetração era estritamente vaginal, não podia se fazer qualquer outra coisa, né? Como os homens não podiam ter esse prazer com as mulheres esposas, né? Então a prostituição, por exemplo, durante esse período ela começou a ser bem vista, porque aquilo que o sujeito não podia fazer no matrimônio, a igreja não se incomodava deles fazerem fora, né, com as prostitutas. Né? Curioso isso, não? É, e também o corpo, ele andava praticamente coberto quase o tempo inteiro, quase o tempo inteiro. Até mesmo para uma relação sexual entre marido e mulher, a mulher não podia ficar numa situação de nudez completa, né? E tinha que ser sempre no escuro e estritamente para a procriação. Então, como mandava o costume religioso. Né? Até hoje a gente ainda escuta esse tipo de fala em alguns líderes religiosos. Eu cheguei a escutar, né, que o sexo deveria ser voltado não para o prazer do casal, mas para a geração de descendentes, né? Havia também uma forte repressão por parte da igreja à busca por outras formas de conhecimento que não fosse o conhecimento religioso. Né? Então, a ideia de um desenvolvimento de um conhecimento filosófico, científico, se não tivesse de acordo com o que a igreja acreditava, não podia acontecer. Então, muitos foram combatidos pela igreja e muitos foram combatidos através de pena de morte mesmo, através da Inquisição. Né? A Inquisição foi uma forma severa de punição. No Saiba Mais, eu vou enviar para vocês um link para vocês verem algumas práticas muito pouco higiênicas desse período. Mas o que tudo isso aqui levou? Falta de higiene, repressão da igreja, tudo que era considerado não normal pela igreja, até mesmo busca por conhecer, por explicar alguns problemas. Uma doença, por exemplo, era vista como um castigo divino, né? E uma coisa boa era vista como um prêmio, né, dos céus para o sujeito. O rei só era rei pela vontade de Deus, né? E essa repressão às buscas por outras formas de conhecimento levaram a Europa a mergulhar na situação de pandemia, né, muito mais severa do que a gente vive hoje.
a pandemia da peste negra, né? Aí a falta de conhecimento, que eles não sabiam nem de onde que vinha a doença, isso só foi saber mais tarde, e pela falta de higiene, porque a doença era transmitida pela pulga do rato, vinda principalmente do Oriente, nos navios, né? Não necessariamente que o rato era oriental, não, tá? Mas é que como os navios passavam longos períodos no mar, houve uma comunicação entre Oriente e Ocidente a partir da Rota das Índias, e aí esses ratos, quando eles desembarcavam na Europa, eles iam pela cidade, e as pulgas deles encontravam habitação fácil nas casas das pessoas, que eram muito sujas, e acabavam contaminando todo mundo. Estima-se que 1/3 da população da Europa morreu nesse período, né? Estimativa, eu só vi em um lugar essa estimativa, tá, de 24 milhões de pessoas. Fala, Tom. Então, professor, falando sobre essa restrição da igreja, sobre o conhecimento, né, do que a população poderia ter acesso e o que não podia, até mesmo dentro da própria religião, né? O cristianismo, por exemplo, que a Bíblia deveria ter muito mais livros do que tem atualmente, que a maioria desses livros, eles são guardados pelo Papa, né? Por assim dizer. Sim. E nunca foram divulgadas informações esclarecendo o porquê disso. Até hoje existem os chamados manuscritos, né? Sim. E aí também a religião controlava o acesso das pessoas ao conhecimento religioso. Então havia pouquíssimas Bíblias traduzidas, né? Quando Lutero, algum tempo depois, resolveu traduzir a Bíblia para o alemão, foi um alvoroço na Europa. A Europa quase inteira queria matar ele, porque ele simplesmente queria traduzir a Bíblia para o alemão, né? Então a situação dele estava muito tranquilinha para traduzir a Bíblia, né? Do hebraico lá, do latim para o alemão, né? Eu estava falando sobre as condições de higiene. As pessoas, por exemplo, não tinham o hábito de varrer a casa. Então, em muitas casas, eles tinham o hábito de jogar palha no chão. Então, à medida que a casa ia sujando, eles iam jogando palha, não tomava banho para dormir, deitavam nas camas. Então, era muito comum que a cama das pessoas estivesse cheia de insetos. Então, foi um lugar ótimo para as pulgas dos ratos ficarem e contaminarem as pessoas. Há uma outra curiosidade desse período que é bastante interessante, que é a seguinte: como esse período da história as pessoas associaram algumas superstições, então o gato, né, o animal doméstico, o gato, ele sempre foi considerado de mau agouro, né? Então, durante o período da Europa, eles resolveram exterminar os gatos, né? Então, grande parte da população de gatos da Europa foi morta. Quando começou o período de navegações, justamente por causa da superstição, tá? Aí, quando começam as navegações, ainda está mergulhado nesse período, esses ratos desembarcam ali nos portos da Europa, eles não têm um predador colocado, né? Então, pela falta de um predador, do gato, né, que faria esse papel, a Europa acaba pagando um preço muito alto, né, por mexer nisso. E as práticas corporais, né, na Europa, como é que ficam, né? Então, como as práticas corporais elas não serviam para satisfação individual, né, para diversão, para o prazer das pessoas, para que elas serviam, né? Então, nós temos como principal organização militar os cruzados, os cavaleiros templários, né, que a gente já viu em alguns filmes. Então, nos séculos principalmente 11, 12 e 13, a preparação militar era feita a partir de algumas práticas corporais. As práticas corporais existiram, mas elas tinham um fim bem específico, né? Treinar os soldados do exército de Deus para reconquistar a Terra Santa e depois manter a Terra Santa, né? Então, você tinha o adestramento dos cavaleiros, né? Por adestramento aqui, entenda um treinamento, tá? Treinamento dos cavaleiros, a esgrima, né? Luta de espada, manejo de arco e flecha e as marchas e corridas a pé, né? A ideia de esporte, vamos pensar naquilo que os gregos faziam como esporte antigo, ela, com os romanos, ela cai um pouco e com a Idade Média ela cai mais ainda. Então, tanto esportes quanto jogos, eles caíram no chamado desuso, né? As pessoas pararam de se envolver com eles, justamente porque a satisfação e o prazer
né, considerando isso como diversão, eram condenados, reprimidos e até proibidos pela igreja na época. Não, tá ligado? Ih, pra ver se o cara parou de falar. Tem o microfone aberto aí. Cuidado com o que vaza no microfone. Vai que, né? Aí aqui a gente tem eu fiz uma questão aqui de uma pessoa sendo queimada na fogueira, né, durante a Inquisição, e qualquer um, né, que professasse práticas diferentes daquelas reconhecidas como práticas cristãs e reconhecidas pela igreja, era considerado herege, era considerado um sujeito que ofendia a fé cristã. Ofendendo a fé cristã, esse sujeito tinha que ser julgado e condenado e morto na fogueira, que o fogo aqui representava o castigo divino. E era isso aqui mesmo, um espetáculo público, né? Muitas pessoas eram considerados bruxos, eram considerados dignos de morrer na fogueira. E para comprovar se o sujeito era ou não isso, a igreja autorizava o uso da tortura. Então, imagina, você torturava o sujeito até que ele confessasse. Aí o sujeito está lá sendo torturado, sendo perfurado, sendo esticado, dobrado, moído de toda forma. Ele acabava dizendo, então tá, eu sou bruxo mesmo, pode matar na fogueira lá, que vai ser melhor do que isso que vocês estão fazendo aqui agora. Temos mais 10 minutos, mas esse é o último slide já, essa apresentação é menor, porque depois, na Idade Moderna, aí a apresentação vai ser um pouco maior, e eu não quis juntar as duas numa semana só de jeito nenhum. Aí, o fim da Idade Média, como é que ele chega? A peste contribui. Fala aí, Tom. Eles faziam isso também, né, professor, como forma de julgamento por eles afirmarem que se a pessoa sobrevivesse à fogueira, era uma prova de que Deus estava livrando ela daquilo ali. Sim, sim, cara, bem Aí, lembrado. Então, imagina, né? Se ela morria, aí falava assim, tá vendo? Deus não Tem até livrou uma ela. passagem bíblica em que Jesus ele livrou duas pessoas da morte na fogueira, né? Eu só não estou lembrado qual foi agora. Sim, sim, foi Sadraque, Mesaque e Abednego? é isso mesmo. Então, eu lembro ainda da minha escola dominical, né? Faz tempo que eu não volto na igreja, mas da escola dominical eu ainda lembro. É, aí, para o fim da Idade Média, né, nós temos a peste contribuiu bastante, que as pessoas viram como uma perda de poder da igreja. As navegações, porque o que as navegações provaram? Provaram que a Terra era arredondada, né? As navegações provaram que existiam outros territórios, e tudo isso ia contra o que a igreja pregava na época. Então, quando essas verdades começaram a aparecer, as pessoas começaram a questionar muito esse poder da igreja. A disseminação do conhecimento, né, através da impressão de milhares de livros, isso só aconteceu graças à criação de máquinas capazes de fazer a impressão dos livros, e também o fim do feudalismo, né, que enquanto sistema de organização socioeconômica, todos eles acabaram contribuindo, né, para que a Idade Média chegasse ao fim e começasse um novo período da história, chamado Idade Moderna. No entanto, algumas práticas dessas ainda perduraram, né? O fim do período não significou que tudo isso aqui se modificou de uma vez. Para vocês terem uma ideia, a Inquisição ela ainda foi perseguir Galileu Galilei lá nos anos 1600 e alguma coisa, né? 200 anos depois, ela ainda queria que o Galileu Galilei abrisse mão de todas as suas ideias para reconhecer a fé cristã como única verdade existente, né? Então, pessoal, a gente chega ao fim, né, desta apresentação sobre as morais na Idade Média. Aqui está a referência, tá? É um texto, e esse texto, o primeiro e o segundo item dele falam da Antiguidade, falam da Idade Média, e aí depois tem a Idade Moderna, tudo num texto só, para não ficar com um montão de texto. Nós temos ainda praticamente 7 minutos. Tem alguma coisa que vocês gostariam de perguntar, alguma coisa que vocês gostariam de comentar a respeito, para acrescentar?
Foi bem explicadinho, professor, na minha opinião. Tenho dúvidas, não. Tá. No Saiba Mais, pessoal, eu vou sugerir a vocês, eu gosto sempre de trabalhar com outras referências, que não só texto, livro. Eu gosto de trabalhar com filme, porque às vezes o filme ele faz com que você compreenda uma coisa de uma outra forma, ele te dá uma imagem da coisa, sabe? E aí, às vezes, aquela imagem fica muito significativa para quem está vendo. Um filme, por exemplo, que pode ser usado para a gente compreender um pouco desse poder da igreja, é um filme mais antigo, claro, mas é divertido também olhar para ele agora com um outro conhecimento. É o filme O Nome da Rosa, né? O Sean Connery faz o personagem principal. Então, quem se interessar aqui, vai ser bastante interessante de assistir o Esse filme. filme é muito bacana. Esse filme é muito legal, cara. Um dos melhores filmes já produzidos. Claro que não é um dos 5, um dos 10, mas é um dos filmes melhor produzidos já até hoje. Né? Quem quiser aprofundar um pouquinho mais sobre a antiguidade grega e romana, então, principalmente na antiguidade romana, o filme Ben-Hur tem uma qualidade de produção muito boa, o filme Gladiador tem uma qualidade muito boa. Aqui sobre a Idade Média, o filme Cruzada é bem legal de assistir, com o Orlando Bloom. E para quem quiser um pouquinho mais sobre como que a fé cristã era difundida nesse período também, qualquer documentário sobre os templários, né, sobre o poder que esse exército de Deus tinha, vai acrescentar em alguma coisa nisso aqui. Não para prova, não, é para formação pessoal mesmo, sabe? Eu acho que, de vez em quando, a O gente fala exército da... de Deus até certo ponto. pelo menos o dito exército sagrado, exército de Deus. Né? Imagina, a igreja controlava o rei, porque o rei só era rei pela vontade de Deus. A igreja controlava um exército próprio. A igreja era a maior proprietária de terras da época, então tinha pouco poder a igreja. Né? Isso só vai ter fim depois com o surgimento do protestantismo. Né? A gente faz críticas à maneira como a religião coloca, mas lembra, a nossa análise aqui tem que ser uma análise baseada no conhecimento científico, né? E baseada em como que ele nos orienta. Não quer dizer que é para a gente deixar de ser cristão, não. Isso só quer dizer que a gente tem que olhar, às vezes, para a religião com um olhar um pouco mais crítico também. Para a gente pensar assim, o que significa ser cristão, o que significa se relacionar com as pessoas a partir do que é chamado de fé cristã. Lá no Saiba Mais também, eu vou colocar um documentário sobre algumas práticas sexuais da Idade Média, tá? Para vocês se divertirem lá com as imagens, principalmente com os chamados cinto de castidade, tá? Que aí, quando o homem ia para a guerra, aí ele colocava um cinto de castidade na esposa, tá? Para que, quando ele voltasse, ninguém tivesse mexido na mulher dele. Mas aí tinha os cintos de castidade que eram destinados aos homens também. Vai ser divertido de vocês verem lá. Eu vou colocar na forma de links e vou descrever, falei assim, práticas sexuais da Idade Média relacionadas à higiene, mas mais no sentido informativo mesmo, tá? Mas dá uma passadinha no celular mesmo, assim, não precisa ficar anotando nada. O Saiba Mais sempre vai vir no sentido de curiosidade, de aprofundamento, não é uma coisa obrigatória, no sentido assim, não, tem que ver isso aqui, porque é isso aqui que vai cair na prova. Não, não vai ser bem assim não, tá? E se eu tiver depois mais alguma sugestão, eu mando lá. Algo mais, pessoal? Professor, você estava falando aquela vez sobre o filme Troia, e tem a série também, né? E a série retrata melhor, sem focar tanto no Aquiles ali. O filme Troia, realmente o Brad Pitt estava certo, né? Foca demais no personagem principal e acaba a coisa não ficando uma produção cinematográfica tão boa quanto poderia ter sido com outros personagens, assim, né? Tem, por exemplo, no Troia tem o Ajax, né? Que é aquele cara grandão que fica doido para lutar lá do lado. E eles exploram muito pouco esse tipo de personagem. O Menelau e o Agamenon eram para ser guerreiros exemplares, né? Mas no filme Troia eles são dois velhos beberrões que pouca Aquele coisa menino é uma fazem. vergonha, velho. Tu é disso por causa dele. Ele vai lá e depois vai brigar com o rei para fazer vergonha. O O filme é. Paris é um sacana, mulherengo, vai roubar a mulher do rei e deixa todo mundo morrer porque ele é um sem vergonha, né? Nem Que a no parte do filme eu nem gosto de ver quando ele abraça o irmão dele, não. É vergonhoso demais. bem tensa a história.
dos heróis antigos. A série já retrata melhor sobre os personagens, mostra a forma que eles planejavam cada batalha deles, e tem, não muito, mas tipo, tem um episódio que acho que é metade dele focada na história do Odisseu. Ah, legal. Né? Uma questão que eu esqueci de falar, eu esqueci de citar esse exemplo dessa forma. Mas esse período da Idade Média, pessoal, como ele vai? Ele passa ali pelos anos 900, 1000, 1100. Esses 200 anos aí, de 900 a 1100, é o período que correspondeu à invasão viking na Inglaterra. Então, quem assistiu o início daquela série Vikings e como que os bretões ali, os saxões viam ingleses, né, na verdade, que não era Inglaterra ainda, viam a invasão viking, vai entender um pouco desse poder que a religião tinha sobre as pessoas. Eles acabavam entendendo que o viking era um castigo divino. Vai fechar E aqui eles a acreditam reunião em também. menos de um minuto, tá? Eu vou interromper o compartilhamento. Parágrafo